O serviço de fretamento colaborativo existe em Minas Gerais desde 2018. Trata-se de uma plataforma que intermedia viagens entre os passageiros e as empresas de fretamento executivo, com valores quase 50% mais baratos do que as passagens dos ônibus que saem da rodoviária. Você entra no nosso site ou no aplicativo e escolhe a data e o local de destino que você quer viajar. E o aplicativo vai juntar todas as pessoas com o mesmo interesse e dividir o valor do frete de um ônibus. Até 2019, eles ofereciam esse transporte para grupos fechados, que pagavam o valor do frete para determinado destino. Mas os passageiros precisavam ir e voltar com o mesmo ônibus, como se fosse uma excursão, o que é chamado de circuito fechado. Mas este cenário mudou no início desta semana. O governador do estado, Romeu Zema, assinou um decreto que regulamenta as regras do transporte fretado dentro de Minas Gerais. Entre as mudanças está a extinção do circuito fechado e o fim da obrigatoriedade da lista de passageiros, que antes precisava ser encaminhada para o DR com 12 horas de antecedência. A decisão agradou os empresários das plataformas que intermediam as viagens fretadas. Vão ter mais empresas podendo prestar esse serviço, prestando com serviços melhores, com preços mais baixos, atendendo as cidades que hoje não são atendidas pelo modelo tradicional. Já a Federação das Empresas de Transporte de Minas Gerais, a FETRAN, critica o decreto e afirma que ele é ilegal e provoca concorrência desleal e pode até mesmo causar desemprego no setor. Conforme os dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais, o Sindipaz, o setor já vem sofrendo com a queda na arrecadação devido à pandemia. Para se ter uma ideia, em 2019, a receita registrada entre janeiro e novembro foi de 899 milhões de reais. Já no mesmo período de 2020, a receita foi de 300 milhões, uma queda de 66,6%. Segundo o Sindipaz, o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é realizado por 170 empresas concessionárias. Em 2019, foram realizados 3 milhões de viagens e o setor emprega cerca de 18.900 trabalhadores. Esse decreto está fazendo com que esse fretamento tenha características iguais ao que é prestado aqui na rodoviária. E tem mais um elemento agravante nisso tudo, que é a falta de estrutura de fiscalização. Não é uma concorrência saudável. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, rebate, alegando que não há concorrência, uma vez que os serviços prestados são diferentes. Tem uma questão de liberdade de transporte do usuário e das empresas de fretado, que não faz sentido eu ter que obrigar essa pessoa a voltar. Então, na nossa visão, não existe concorrência do fretado com o intermunicipal, né? Natural, os sindicatos têm demandas aí em função da pandemia, a gente tem tentado estabelecer uma relação boa, e eu acho que a relação é boa, mas a gente vem tentando também fazer uma melhora da regulação do intermunicipal. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros, a ABRAT, quem vai sair perdendo com o decreto de Minas Gerais são os próprios usuários. Eles escolhem as melhores rotas, os melhores dias, os melhores horários e só saem com ônibus com a lotação satisfatória. O transporte público regular, ele não é esse o modo de garantia da população que ele se baliza. Na realidade, no transporte público, você tem que ter a disponibilidade do serviço em dia e horários estabelecidos, independente da frequência. Ela poderá causar um grande estrago no transporte público regular em Minas Gerais, no âmbito intermunicipal. Uma das empresas pioneiras em transporte fretado no país é a Buser, que tem cerca de 600 ônibus espalhados pelo Brasil. No entanto, a autorização para operar é marcada por batalhas judiciais. No início deste ano, a empresa foi proibida de circular no estado do Rio de Janeiro, mas ainda cabe recurso. Já em Santa Catarina e no Paraná, a startup foi banida. Em outros estados, diversos processos ainda estão em andamento.